Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 6 de fevereiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de setembro de 1860. Hoje nós vamos iniciar sexta-feira, 17 de agosto de 1860, sessão particular. Esse trabalho é conduzido pelas nossas queridas Mita e Carla. Vou solicitar para a nossa amiga Sigrid fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, mestre querido amigo, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando a tua palavra, estudando o teu amor, sentindo esse amor, essa vibração, esse acolhimento. Te pedimos, Senhor, discernimento, inteligência, sabedoria, para que no nosso dia a dia a gente de fato coloque em prática tudo que a gente vem aprendendo, que a gente não seja apenas aquela pessoa na teoria e que a gente possa vivenciar isso no nosso dia a dia, principalmente dentro da nossa casa, do nosso lar. Que a gente já possa conseguir ver, Senhor, que todos esses obstáculos, situações, vêm para o nosso aprendizado, para o nosso fortalecimento espiritual, nosso fortalecimento enquanto pessoa, nosso amadurecimento enquanto ser humano. Como diz a tia, já no estudo, diz que humanos todos nós nascemos, A gente precisa agora aprender a ser humano. Nesse momento também, Senhor, me vem à mente assim, de lembrarmos também daqueles que já têm uma idade mais avançada, que hoje a sociedade a gente chama de os invisíveis, que são pessoas com mais idade. E foi falado na obra anterior a questão do respeito, quando te desobedecemos, Senhor, quando não temos a atenção, o carinho por essas pessoas que são nossos irmãos e que um dia também teremos essa mesma idade, num ambiente de trabalho, num ambiente até de esporte mesmo, numa academia. E um dia a gente vai ser também idoso, vai ser o velho, que existe essa diferença do idoso e do velho. E que a gente até passou da hora, mas que a gente como sociedade como um todo, a gente possa dar mais olhar para essas pessoas. Nosso carinho, a nossa atenção, a nossa humildade, olhar para eles com bondade, com paciência. Porque a gente só tem a aprender com eles. Já fizeram o processo, o caminho antes da gente. Então que a gente passe a ter mais respeito por esses irmãos que agora a sociedade atual chama de os invisíveis. Obrigada, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu amor, por segurar a nossa mão toda vez que a gente precisa. Te amamos, Senhor. Muito obrigada. Assim seja. Então, nós estamos no boletim e hoje iniciaremos sexta-feira, 17 de agosto de 1860, uma sessão particular. Reunião da comissão. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 10 de agosto. Por sugestão da comissão e após a leitura da ata, a sociedade admite como sócio livre o senhor Jules R., de Bruxelas, domiciliado em Paris. Comunicações diversas. Primeira, numa carta da Condensa D, de Milão, dirigida ao senhor Allan Kardec, encontra-se a seguinte passagem. Só uma pausa para de novo dizer outra carta de outro país, de uma condensa contando um fato, Então, mais diversidades, universalidades para a doutrina. Diz a carta, Ultimamente, folheando velhas revistas de Paris, encontrei uma historieta de um maravilhoso escritor, Charles Nodier. Jean Charles Emmanuel Nodier,
Nasceu em 29 de abril de 1780 e desencarnou em 27 de janeiro de 1844, aos 63 anos. Escritor francês do século XIX, a que se atribui grande importância dentro do movimento romântico. Foi um dos autores mais profícuos da língua francesa. Foi filósofo, entomólogo, bibliófilo e bibliotecário de enorme prestígio em sua época. Em 1833, foi eleito membro da Academia Francesa. O mais notável das obras de Charles Nodier são seus contos e suas novelas fantásticas de caráter sobrenatural. Se você entrar na Amazon e colocar o nome dele, Charles Nodier, encontrará livros ainda vendidos. Bibliófilo é que faz a relação das obras e cataloga. Então, ela diz a ele: ultimamente, folheando velhas revistas de Paris, encontrei uma historieta de um maravilhoso escritor, Charles Nodier, tendo por título Lídia ou a Ressurreição. Achei-me em plena revista espírita. É uma intuição de O Livro dos Espíritos, embora escrito em 1839. Nodier era um crente? Naquela época já se falava de espiritismo? Se pudesse, gostaria muito de evocá-lo. Era um coração puro e uma alma apaixonada. Evocai-o, por favor, vós que podeis tanto. Se encarnado, sua moral era tão suave e tão atraente, o que não será agora, quando seu espírito se acha completamente desprendido da matéria? Então, também recebia pedidos. Há muito tempo, a sociedade deseja evocar Charles Nodier. Falo-á na presente sessão. Então, ela fala da historieta, que ela disse que parece que ela está vendo, né, a revista espírita. E aí, vocês viram que na biografia dele diz que os seus contos eram novelas fantásticas de caráter sobrenatural. Então, devia falar de espíritos, aparições, e aí ela faz esse questionamento. Segunda comunicação. Leitura de 2 dissertações obtidas pelo Dr. de Grand-Boulogne, assinadas por Zenon. Zenon foi um dos grandes filósofos pré-socráticos da filosofia antiga grega, mais ou menos 488 anos antes de Cristo. Então, tá aí, olha só quem o Dr. de Grand-Boulogne recebia, né? Ele era filósofo. Filósofo pré-socrático. Assinadas por Zenon. A primeira, sobre a dúvida suscitada quanto à identidade de Bossuet na sessão anterior. A segunda, sobre a reencarnação, cuja necessidade o espírito demonstra do ponto de vista moral e sua concordância com as ideias religiosas. Lembra do Bossuet, que era o bispo teólogo que falou na outra sessão, ele foi evocado. Terceira, leitura de 2 comunicações recebidas pela senhora Costello, assinada por Georges. A primeira sobre o progresso dos espíritos, a segunda sobre o despertar do espírito. Georges é um espírito familiar que já deu diversas comunicações, e aí, às vezes, ele publica. Quarta, leitura da vocação de Luís XIV. Luís XIV, ele nasceu em 5 de setembro de 1638 e desencarnou em 1º de setembro de 1715, aos 76 anos. Apelidado de O Grande e Rei Sol, foi o rei da França e Navarra de 1643 até a sua morte. Seu reinado de 72 anos é o mais longo de toda a história da Europa e entre os reinados de duração historicamente comprovada, foi o mais longo da história da humanidade. Nenhum outro monarca ocupou um trono por tanto tempo. Foi um dos líderes da crescente centralização de poder na era do absolutismo europeu.
Leitura da evocação de Luís XIV, feita pela senhorita Rouet, e de um ditado espontâneo, obtido pela mesma senhorita, sobre o proveito a tirar dos conselhos dos espíritos, assinados por Marie, um espírito familiar. Estudos. Primeiro, recorda o senhor Ledoyen que há tempos São Luís tinha começado uma série de dissertações sobre os pecados capitais. Pergunta se ele gostaria de continuar esse trabalho. São Luís responde que o fará de boa vontade e que da próxima vez falará sobre a inveja, pois a hora está muito avançada para fazê-lo naquela mesma noite. Tem compromissos imediatos. Porque a gente sabe tudo que aconteceu na reunião. São Luís tem um compromisso. Adoro esses boletins, né? Já está tarde, não dá agora. Segundo estudo, perguntam a São Luís se na próxima sessão poderão chamar novamente a Rainha de Oude, já evocada em janeiro de 1858, a fim de julgar dos progressos que ela poderia ter feito. Ele responde: seríeis inspirados pela caridade se a evocasseis, e se lhe falasseis amigavelmente, ao mesmo tempo instruindo-a um pouco, pois ainda está muito atrasada. E não é na revista. Ela foi evocada em janeiro, mas ela está na Revista Espírita de março de 1858. Nós vamos ouvir essa evocação agora. Vamos fazer um flashback da evocação. Vamos conhecê-la. Vamos saber o que aconteceu. Então, nós estamos aqui com a Revista Espírita de março. Vamos fazer a evocação da Rainha de Oude. Tem uma nota. Nestas conversas, supriremos doravante a fórmula da evocação, porque até aqui eles colocavam, em nome de Deus. Em nome de Deus. Então, que é sempre a mesma, a menos que a sua resposta apresente alguma particularidade. Quais as vossas sensações ao deixardes o mundo terrestre? Lembrando que era uma Rainha. Porque ainda perturbada, torna-se-me impossível explicá-las. Sois feliz? Não. Por quê? Tenho saudades da vida. Não sei. Experimento a acerba dor da qual a vida me libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do túmulo. Lamentais o ter sido sepultada entre cristãos e não no vosso país? Sim, a terra indiana pesaria menos sobre o meu corpo. Que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? Não foram grande coisa, pois eu era rainha e nem todos se curvaram diante de mim. Deixai-me, forçaram-me a falar, quando não quero que saibais o que ora sou. Asseguro-vos, eu era rainha. É uma evocação que ela não queria, né? Ela foi levada. Foi sob pressão. Respeitamos a vossa hierarquia e só insistimos para que respondais no propósito de nos instruirmos. Acreditais que vosso filho recupere de futuro os estados de seu pai? Meu sangue reinará por certo, visto como é digno disso. Ligais a essa reintegração de vosso filho a mesma importância que lhe davas quando encarnada? Meu sangue não pode misturar-se com o do povo. Qual a vossa opinião atual sobre a verdadeira causa da revolta das Índias? O indiano foi feito para ser senhor em sua casa. Lembrando que os indianos é um dos grupos que foram exilados do sistema de Capela, de um planeta do sistema de Capela. Então aí você vê aí o quê? A casta, o sistema de casta impregnado nela. Vaidade até. Que pensais do futuro que está reservado a esse país? A Índia será grande entre as nações. Não se pôde fazer constar na respectiva certidão de óbito o lugar do vosso nascimento. Podereis no-lo dizer agora? Sou rainha oriunda do mais nobre dos sangues da Índia. Penso que nasci em Delhi. Capital, né? Interior jamais. Vós, que vivestes nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso?
Que tinha direito. A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesses outra mais elevada nesse mundo em que ora estais? Continua a ser rainha. Que se enviem escravas para me servirem. Mas, não sei. Parece-me que pouco se preocupo com a minha pessoa aqui. E, contudo, eu sou sempre a mesma. A ficha dela não caiu, né, tadinha? Tadinha. Professáveis a religião muçulmana ou a hindu? Muçulmana. E eu era, porém, bastante poderosa para me ocupar de Deus. Do ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinalais entre a vossa religião e o cristianismo? A religião cristã é absurda. Diz que todos são irmãos. Jamais. Qual a vossa opinião a respeito de Maomé? Não era filho de rei. Ela é ótima, né? Ixi, não perco nem meu tempo falando de jantar. O mundo dela se dividia entre rei, rainha e povo. E o resto. Acreditais que ele houvesse tido uma missão divina? Que me importa isso? Qual a vossa opinião sobre o Cristo? O filho do carpinteiro não é digno de ocupar os meus pensamentos. Que pensais desse uso pelo qual as mulheres muçulmanas se furtam aos olhos masculinos? Penso que as mulheres nasceram para dominar. Eu era mulher. Tendes inveja da liberdade de que gozam as europeias? Que poderia importar-me tal liberdade? Servem-nas acaso ajoelhados? Qual a vossa opinião sobre a condição da mulher em geral na espécie humana? Que me importa as mulheres? Se me falasses de rainhas... Eu dava a minha opinião, mas gente... Tendes reminiscências de encarnações anteriores a esta que vindes de deixar? Deveria ter sido sempre rainha. Fique só, né? Por que acudistes tão prontamente nosso apelo? Não queria fazê-lo, mas forçaram-me. Acaso julgarás que me dignaria a responder-te? Quem és tu ao meu lado? Quem és tu? É rei, né? Não é, então. Só conversa com rei e rainha. E quem vos forçou a vir? Eu mesma não sei, posto que não deve existir ninguém maior do que eu. Em que lugar vos encontrais aqui? Perto de Hermance. Sob que forma vos apresentais aqui? Irmã será médium. Sempre rainha. E pensas que eu tenha deixado de o ser? És pouco respeitoso. Fica sabendo que não é desse modo que se fala a rainhas. Por que não vos podemos ver? Não o quero. Se nos fosse dado enxergar-vos, ver-nos-íamos com os vossos ornatos e pedrarias? Certamente. Como se explica o fato de, despojado de tudo isso, conservar o vosso espírito tais aparatos? Gente, a paciência de Kardec, né? Ele não está levando, né? Ele quer mesmo, ele é a parte acadêmica, ele estuda, ele é pesquisa, né? Ele está ali pesquisando. Abusadinho. Nem chega aqui dentro e diz, olha, é o seguinte, amiga, tu morreu, acabou, né? Alô? Não, ele está ali só na parte realmente de querer estudar mesmo. Como ela tá? Olha aí. Cheio de pedra, cheio de... E como se explica o fato de, despojado de tudo isso, conservar o vosso espírito tais aparatos, sobretudo os ornamentos? É que eles não me deixaram. Sou tão bela quanto era, e não compreendo o juízo que de mim fazeis. É verdade que nunca me vistes. Que impressão vos causas estardes entre nós? Se eu pudesse evitá-la, tratam-me com tão pouca cortesia. Não quero que me tratem assim. Chamai-me majestade, ou não responderei mais. Vossa Majestade compreendia a língua francesa? Adoro, Kardec. É uma lição, né? Mas chama como quiser. mas é um pouco disso, né? O psiquiatra
psiquiatra, ele entra no mundo do doido, né? Ele tá vendo que porque ele tá vendo que tá lidando com uma pessoa com problemas psiquiátricos e ele entra meio naquele mundo e começa a tratar a pessoa daquele jeito. Então, ele aqui na condição de um excelente ser humano, né? Ele entrou na loucura da doida, não é para chamar de Vossa Majestade, Vossa Majestade. Então, já mudou. Já mudou. Então, se eu vou estar discutindo com doido, não vou, né? Então a gente entra ali na questão, se a gente tivesse esse pouquinho desse bom senso, né? Na vida da gente. Chama do jeito que tu quiser, minha flor. Vossa Majestade compreendia a língua francesa? Por que não a compreenderia? Eu sabia tudo. Vossa Majestade gostaria de nos responder em inglês? Não. Não me deixareis, pois tranquila? Quero ir embora. Deixai-me. Pensai que eu estou submetido aos vossos caprichos? Sou rainha e não escrava. Rogamos somente que respondais ainda a 2 ou 3 perguntas. Resposta de São Luís, que estava presente. Deixai-a. Ele vai dizer, deixai a Vossa Majestade perturbada. Não, ele diz, deixai-a, a pobre perturbada. Tende compaixão da sua cegueira e oxalá vos sirva de exemplos. Não sabeis quanto padece o seu orgulho. E Kardec coloca uma observação. Essa conversa oferece mais de um ensinamento. Evocando essa majestade decaída, agora no túmulo, não esperávamos respostas de grande profundidade, tendo em vista o gênero de educação das mulheres naquele país. Mas pensávamos encontrar nesse espírito, se não a filosofia, pelo menos um sentimento mais verdadeiro da realidade e ideias mais sadias sobre as vaidades e grandezas da terra. Longe disso. Nela, as ideias terrestres conservaram toda a sua força. É o orgulho, que nada perdeu de suas ilusões, que luta contra a sua própria fraqueza e que deve, com efeito, sofrer muito por sua impotência. Prevendo respostas de outra natureza, havíamos preparado diversas perguntas que se tornaram sem objetivo. Essas respostas são tão diferentes das que esperávamos, assim como as pessoas presentes, que nelas não se poderia ver a influência de um pensamento estranho. Além disso, tem uma marca tão característica de personalidade que acusam claramente a identidade do espírito que se manifestou. Isso foi em 1858 e a gente volta para 1860 e eles perguntam de São Luís se pode evocar essa rainha para saber se ela deu uma melhorada, se ela caiu em si. Então São Luís responde que serias inspirados pela caridade se a evocasses e se lhe falasses amigavelmente, ao mesmo tempo instruindo-a um pouco, pois ainda está muito atrasada. Meu Deus. Foi 2 anos. 2 anos se passaram. Vai ser evocada de novo. Pois é, 2 anos se passaram e ela ainda está muito atrasada. Ela continua exigindo que a chame de Vossa Majestade. 3. Terceiro estudo. Evocação de Charles Nodier. Depois de ter respondido com extrema benevolência às perguntas que lhe foram feitas, promete começar um trabalho contínuo na próxima sessão. 4. Ditado espontâneo obtido pelo Sr. Didier sobre a hipocrisia, assinado por Lemané. Em seguida, o espírito responde a várias perguntas sobre a situação e o caráter que se reflete em suas comunicações. Félicité Robert de Lamenère. Nasceu em 19 de junho de 1782 e desencarnou em 27 de fevereiro de 1854, aos 71 anos. Filósofo, escritor, político francês, tradutor, sacerdote, teólogo, escritor brilhante, tornou-se uma figura influente e controversa na história da Igreja Católica Francesa. Doida para ver a evocação da rainha, ver se ela melhorou. Ela vai ser evocada, mas vai ser só publicada mais para frente. Ela vai ser evocada.
Cenas do próximo capítulo. E assim finalizamos o estudo de hoje, que foi muito bom para a gente ver que nossa melhora começa já. Não esperem o outro lado, que só vai mais daqui mesmo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus e aos amigos espirituais por essa oportunidade, pela inspiração e até nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.